Nós hoje estamos diante da graça do próprio amor de Deus, tomando parte no mistério da economia salvífica. Desse mistério onde Deus se faz pessoalmente a porta de entrada e o mensageiro do amor divino. Encontramos hoje, no domingo da ressurreição, a finalização da história da salvação. Essa presença real de Jesus até a consumação dos séculos nos é apresentado agora. Vivemos a experiência dolorosa da sua morte e sepultura. Logo em seguida, experimentamos a esperança de reencontrá-lo. Esse é o sentido do Sábado Santo. Esse é o sentido dessa realidade da expectativa. Apesar de, na noite, nós anteciparmos o aleluia, a alegria pela ressurreição, nós vemos a retirada das trevas da história dos homens. Por isso, o rito inicia com essa continuidade do sepulcro. Entramos para proclamar a Páscoa numa dimensão de escuridão, numa dimensão de afastamento, onde a luz de Deus penetra tudo e guia a todos. E então, depois de proclamado a Páscoa, nós entramos na alegria da luz definitiva. É quando as luzes são acesas e nos fazem recordar de que, mesmo diante da queda do pecado, Deus nos sustenta e nos resgata. É experimentar nessa dimensão da debilidade e da fraqueza humana a capacidade de reconstruir o amor perdido. Porque Deus jamais se afastou dos homens apesar da sua infidelidade. Mesmo diante do pecado de desobediência original, com o qual nós perdemos a amizade íntima com Deus, Ele não abandona a obra de suas mãos. Então nos lança nessa dimensão de renascer. Esse é o próprio sentido da Páscoa. Essa alegria misturado com um certo temor vai nos fazer entender que, apesar da misericórdia, Deus, antes de tudo, aplica a justiça. A justiça é um ato corretivo, é um ato que nos faz deparar com o nosso limite, onde muitas vezes Deus permite a queda para que nós compreendamos a necessidade de voltar. Muitas vezes é necessário aprender na dor mais profunda de que nós não somos capazes de nós mesmos, de que nós não somos capazes de lutar as lutas do mundo sozinho. Não podemos ser vencedores do mundo se nós nos afastamos desse amor primeiro. A oração é aquilo que vai nos manter unidos a Ele. Vencer o mundo, entender como São Paulo, de que tudo é transitório, tudo me é oferecido, mas nem tudo daquilo que me oferecem é santidade. Eu preciso, para fazer a escolha do bem perfeito, entender o que é essa graça de Deus. Ele carregou sobre si os nossos pecados, foi chagado pelas nossas desobediências. Por amor se entregou na obediência ao Pai para resgatar os homens. Esse resgate ele é produzido justamente nessa dimensão do afastamento dos apegos. O primeiro ato para viver isso é justamente uma caridade perfeita, não uma caridade meia boca, apenas para fazer média ou disfarçar a consciência. Mas a verdadeira caridade é aquela na qual eu vou ao encontro do outro. Esse é o próprio mistério da ressurreição. É quando eu me entendo de que eu recebo de Deus todo o benefício. O primeiro e mais importante é o despertar. É Ele quem conserva a minha vida para ver o sol raiar e fazer-me entender
que eu preciso ser vigilante. Eu preciso saber construir sem me afastar tanto. A vigilância é aquele ato no qual, no meio da escuridão, as sentinelas de Israel, no alto das torres, olhava para ver se vinha inimigos, para preparar o povo para o combate. A vigilância é justamente esse ato onde eu preciso olhar aquilo que me cerca. Eu preciso construir em mim alicerces que me façam transitar nas tempestades, para que nenhum redemoinho, nenhum tufão, nenhum cataclisma arranque a casa do seu lugar. Essa é a prerrogativa do mistério da ressurreição. E é justamente aqui onde nós devemos construir essa rejeição do mundo. Apesar da queda que Deus observa em cada um dos homens, Ele está pronto a retirar. Ou como diz a súplica do Salmo 68, onde o salmista suplica a Deus o resgate, porque a lama já está quase ao pescoço. Ele clama para que haja um suporte, onde seus pés já não se sustentam. É onde Deus vem em auxílio, mas nos chama a viver a solidariedade. Aquilo que Ele concede a mim na vida terrena, os bens materiais e a graça da consolação, elas são bens distribuíveis ou distributivos. A questão de que o bem material que eu vou recebendo, que eu vou construindo, que vai me sendo favorecido, é justamente para o crescimento da caridade no amor. Então, a caridade material, ela está estampada nas bem-aventuranças, mas o meu ato prático cotidiano, ela se alicerça justamente em eu aprender a partilhar do bom, partilhar daquilo que é suficiente ou necessário para o crescimento do outro. Não é como alguns fazem por aí, diante da necessidade dos outros, transformar isso numa espécie de lixão. Vai dando todas as inutilidades que tem em casa, muitas vezes sapatos furados que ninguém mais vai usar, como se isso fosse a caridade. A caridade é partilhar daquilo que eu recebo de Deus. A caridade perfeita é dar daquilo que se tem utilidade e fruto. Então, se quer uma partilha, tem que ser uma partilha que favoreça o outro a superar o seu momento de crise e a ter naquele instante o suporte da misericórdia para reconstruir a própria vida. Seja em alimentos, seja em materialidade, tem que ser aquilo que vá favorecer o outro. Mas a própria caridade, ela é meio de justiça. Não se deve aí sair favorecendo tudo sem medida. É preciso encontrar a realidade da necessidade, porque a inteligência humana, ela é facilmente enganada. Então muitos fazem um teatro de necessidade para tirar proveito. Então é justamente na oração onde eu peço a Deus a tranquilidade de saber dizer não, de saber entender quando realmente é necessário a caridade. Não dá quando não precisa é ato de perfeita caridade. Saber negar quando o outro apenas quer se dar bem é ato de perfeita caridade. Então é preciso trabalhar isso numa dinâmica de oração e numa dinâmica de sacramentos, de encontro com o Cristo Eucarístico para remover as minhas debilidades. Então é que nós vamos encontrando a realidade desse mistério de luz que agora celebramos,
dessa Páscoa que nos é dada a conhecer no amor perfeito de Deus. Coloquemo-nos nessa dimensão de que eu devo acolher aquele que sofre, eu devo instruir aquele que solicita a verdade, sem violar a própria individualidade. Evangelizar, anunciar, significa, a partir da própria história pessoal do outro, instruí-lo a conhecer o amor divino. Só depois dele abrir o coração para isso, é que nós entramos na dimensão propriamente do ensino ou da catequese. Trazer o outro, resgatar o outro que se desviou, é primeiro entrar na dimensão da sua história. Quais são os seus conflitos? Onde estão as suas debilidades? Porque a queda se tornou tão grande. Como recuperar esse conjunto para reconstruir o homem novo? É a experiência e é o caminho da ressurreição. O caminho de que tudo foi pago na cruz, e a cruz o nosso estandarte. Por isso todas as nossas deficiências, as nossas necessidades serão curadas e serão amparadas na dimensão do oferecimento da cruz. Colocar na cruz em primeiro lugar, depositar aos pés do Senhor aquilo que Ele sabe perfeitamente como nos dará e como nos amparará para superar as nossas deficiências, como sinal profético de vida cristã diante do mundo, como sinal para o mundo entender que a luz da verdade abstraiu as trevas para ser sinal de condução perfeita, a fim de que esse testemunho converta o mundo, o faça crer, o faça integrar-se, e como irmãos e unidos no Cristo Senhor, gozemos um dia da glória eterna do céu.